Graça e paz, meus amados. Eu sou José Alves Rocha, do canal Vivendo as Profecias. Então, eu estou trazendo aqui hoje um vídeo. Na verdade, esse é o terceiro vídeo, falando sobre a transição da lei para a graça. Por quê? Por que Deus trouxe o teu filho para morrer por nós, para fazer uma mudança da lei para a graça? Eu quero explicar para vocês. Não é uma pregação, é um estúdio. Tá bom? Você não fica esperando o fogo cair, falar línguas estranhas, igual nas igrejas tradicionais. Porque aqui nós estamos falando das transições, é uma aula para que vocês aprendam. Porque hoje nós vivemos um evangelho, a graça misturada com lei. E isso não agrada a Deus. A ponto que seu filho morreu para poder mudar e nós quer deixar. O seu filho Jesus veio e morreu para fazer essa transição e a gente continua no passado. A graça é futuro e a gente recua, volta para trás, olhando para trás. Temos que olhar para frente, não para trás. O que está para trás já se foi, já passou. Hoje é graça, a graça é futuro, é revelação, é Cristo. Amém, irmão? Então, vou fazer uma pequena confissão. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, estou aqui na Tua presença para falar mais uma vez da Tua graça, do Teu verdadeiro evangelho, o futuro. Nós não vivemos de passado, de futuro. Jesus, Ele morreu para trazer para nós um reino espiritual de futuro. Não o reino carnal de condenação da lei. Amém, irmão? Eu não quero, Pai, falar de mim mesmo, mas o teu Espírito, qual é formado dentro de mim, que nosso reino é espiritual. Para mostrar para este povo, Pai, que nós não estamos mais na lei, estamos na graça. E não quero falar de mim mesmo, Senhor, que a tua glória invada o meu espírito, acenda a luz espiritual, para que eu venha esclarecer e revelar através do teu Espírito aquilo que eu tenho, que tu tem para cada um. Não aquilo que ele quer ouvir, mas aquilo que tu quer ensinar, meu Deus. Para que desperte este povo que ainda continua com a venda nos olhos. Mas tu está levantando homens, hoje, no evangelho que era oculto, para esclarecer. Hoje está sendo revelado. Aquilo que era oculto, hoje está sendo revelado. Amém? Amém, Jesus. Amém. Cristo morreu no templo e caiu. Acabou a lei, começa a graça. Entra a plenitude dos gentios. Cristo veio e andou com os discípulos, pregando a transição de Israel. Cristo Nazareno, junto com os discípulos. Aí ele chama os 12, e passa ali todas as ordens, o que eles tinham que fazer, a transição. Sabendo que nós ia viver agora um reino que não era de ordenança, de lei e de mandamento, mas sim de espírito. Entendeu, irmão? Entendeu? Então, a lei é carnal, mas nós estamos hoje é espiritual. Naquele tempo era tudo carnal. Até um profeta para um recebia, era espírito, era, como é que fala? Um pouco de espírito.
não era completo. Estou cansado de falar para vocês. As igrejas hoje trazem muita ordenança para cima dos filhos de Deus, pessoas que são salvas, predestinadas. Elas não querem falar em predestinação, é real. É real. Não sei porquê. Mas nós vivemos hoje um reino espiritual. Mas Jesus veio fazer a transição. E levantou ali a transição. Depois que ele morreu, pegou Paulo, levou ao terceiro céu e passou a revelação da graça espiritual. Primeiro ele teve que morrer. Subir ao céu e pegar um aqui, ó, e transportar, arrebatar. Em espírito, Paulo foi em espírito e ficou lá um tempo recebendo as ordenanças. Paulo, que era carnal perseguidor, botou uma bomba de lá de cima. Vamos lá? Deixa eu ler aqui Mateus 10:5. Mateus 10:5. Começa a entender, irmão. Irmão, vai marcando os versículos tudo, mas como está gravado? Vocês assistirem esse vídeo, vocês gravam tudo. Para tirar dúvida de vocês. Isso é bom para o seu conhecimento. Muito bom. Tá? Deus vai começar a abrir, tirar o véu, iluminar o olho de vocês, ter o olho iluminado para que o que Deus tem guardado para cada um de nós. Entendeu? Mateus 10:5. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios. Está entendendo, irmão? Não irei pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele pegou os 12 e enviou. E disse para ele: vão até os cantos determinados de Israel. Mas não entrarei pelos caminhos dos gentios. Não sai de dentro da área que eu determinei para vocês. Não entra em Samaria, casa de samaritano. Mas vão a ovelha perdida da casa de Israel. Irmãos, nós hoje não somos mais ovelha perdida. E não entre pelo caminho do gentil, porque o evangelho do gentil não é esse da transição, é um outro evangelho. Vai vir o cara aí que eu vou levantar para pegar o evangelho. Não é vocês 12. Não entra em caminho de gentios. Os gentios, se vocês entrarem no caminho de gentio e for pegar para gentio, vocês vão dar ceia. Vocês vão levar para monte. Vocês vão batizar. Vocês vão dar sacrifício. Vai apresentar. E não é isso que eu tenho para os gentios. E eu quero que tira isso dos judeus. Vai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje nós não é mais ovelha, somos filho. Hoje nós não estamos mais na lei. Os 12 foram pregar para os judeus, não para gentios. O apóstolo gentil ainda não tinha levantado, porque Cristo ainda não tinha morrido. Eles pregavam Cristo Nazareno, o Cristo em vida, em carne, não Cristo morto, espírito e ressuscitado. Mas o que as igrejas fazem hoje? Elas pegam Cristo Nazareno e trazem para um povo ao qual Deus deu um Cristo ressuscitado. Comece a entender o mistério, irmão. Comece a entender o mistério. Os 12 foi enviado às ovelhas perdidas. E com a ordenança de não entrar pelo caminho do gentio, porque não era ele os apóstolos do gentio. Ele simplesmente era um apóstolo do profeta maior, Jesus. E para poder expandir ao mundo, tinha que ser profeta, não apóstolo. Está entendendo?
Tinha que ser profeta e não apóstolo. Apóstolo não podia ir pelo mundo, só profeta. Porque nele tinha revelação. Está entendendo? Lembra do que Deus falou com Jeremias? Jeremias, eu te santifiquei antes de você nascer e te enviei a profeta às nações. Profeta que tem que ir pelas nações. Jeremias 1, 4 e 5. Os apóstolos não é profeta. Pedro não era profeta. João não era profeta, era apóstolo de Cristo. Está entendendo? E ele foi enviado às ovelhas perdidas de Israel. Agora, o que acontece com as igrejas? Mateus é o quê? Apóstolo. Enviado para quem? Para as ovelhas perdidas de Israel. Marcos é o quê? Apóstolo. Enviado para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. João é o quê? Apóstolo. Enviado para onde? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pedro era o quê? Apóstolo. Enviado para quê? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lucas é o quê? O doutor de Paulo. Esse ali é meio misturado. Mas também era enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, ele pega as ordenanças das ovelhas perdidas da casa de Israel e traz para os gentios que não têm lei. Mesmo depois da morte de Jesus, os 12 continuaram fazendo aquela obra, a qual era determinado pelo qual ele pregar para as ovelhas perdidas, para os judeus. Por mais que ali no meio encontrou algum, como Cornélio, que era gentil, que estava dentro do circo que ele tinha que ser pregado. Então eles tinham que levar a palavra a ele também. Assim mesmo Deus tinha que mostrar uma visão a Pedro, então Pedro não tinha pregado. Porque os 12 vieram para pregar para os judeus. As epístolas dele, as cartas dele, é para os judeus. Os evangelhos dele é o evangelho de transição aos judeus. É isso que as igrejas têm que entender. 2000 anos depois não entenderam. Não entenderam. Se você pergunta um membro da igreja, me mostra aí o livro do Primeiro Testamento. Que está escrito na Bíblia, Primeiro Testamento, ele vai botar lá Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, não é. Ali são os evangelhos da transição. O evangelho do Novo Testamento vai vir em Paulo. Esse é comissionado. Você vê que aqui Jesus está chamando Pedro, Tiago, João, André, Matias, Felipe. É chamado. E eles vêm. Venha por mim, fazerei pescadores de alma. Mas quando chega em Paulo, ele não chama. Ele faz que Paulo cai. E revela Paulo. E leva Paulo até o céu. Porque é um evangelho diferente. Esse é o evangelho de nós hoje. Que as igrejas não pegam. Irmão, preste bem atenção. Se você vê as igrejas pregando as cartas de Paulo. É pregando da transição, falando só de lei. Lei, 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 lei. Os evangelhos é lei, 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 lei. Coisa mais difícil é você ver as igrejas pregando Paulo. Que é o que tem que ser pregado hoje. É ele que está com a graça. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Jesus enviou esses 12 e lhe disse, e ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios. Não é vocês que vão pregar para ele, mas é o que nós estamos ouvindo sobre os gentios. É o que nós estamos ouvindo. Só vê os evangelhos. Preceito, condenação, lei, mandamento. O qual que era para os judeus. Não é para nós não somos judeus, então nós não podemos receber isso.
Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em casa de samaritano, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá entendendo? Tá entendendo, meu irmão? O evangelho da graça, até Jesus morrer e ressuscitar, estava oculto. Jesus tinha que ir para revelar por Deus. Por isso que ele fala, ele fala, eu tenho que ir, se eu não ir, o Espírito não vem. Ele está contando esse mistério, o pessoal não entenderam. Eu tenho que ir, que se eu não for, o Espírito não vem. Se ele não vir, Consolador, não enviará vocês a toda a verdade. Porque os apóstolos tinham que fazer a obra, tá? Pregar na lei, fazer a transição da lei para a graça e voltar para a graça. Não ficar na lei, senão estava debaixo de maldição. Está entendendo, meu irmão? Coisa que as igrejas deixam um semi-analfabeto explicar. Aleluia. Esse evangelho estava oculto. Esse evangelho ele só foi revelado depois que Cristo foi. Até ali ele estava oculto. Não era revelado a ninguém. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério que, desde o tempo eterno, estava oculto. Está entendendo o mistério, irmão? Lê esse versículo, marca aí. Desde o tempo eterno. O evangelho da revelação de Jesus, desde do tempo eterno, estava oculto. Não era revelado. Efésios 3, 8 a 10. Efésios 3, 8 a 10. A mim o mínimo de todos os santos, que foi dado esta graça, de anunciar entre os gentios, os gentios, por meio do evangelho, a riqueza incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todo o qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto. Está entendendo o mistério, irmão? Que é para as igrejas revelar? Desde os séculos estava oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida. Os homens não ensinam. Deus levantou uma igreja para ensinar esse mistério da graça. Eles continuam na lei, com a viseira no rosto. Já viu aqueles animais que carregam a viseira assim, ó, para não chegar de um lado nem outro, só aquela frente ali, só isso. Toda igreja que você vai, irmão, os evangelhos ou a lei, os evangelhos ou a lei, os evangelhos ou a lei. É a pregação de Zé do Egito, é a pregação de Jefté, é a pregação que Moisés abriu o Mar Vermelho. Só isto, até Isaías, é difícil você ver pregado, que é o messiânico, e alguns capítulos de Salmo, que é messiânico, que também não vê pregado. É só lei, 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 trazendo um povo à maldição, porque não é esse o evangelho de Cristo. Esse evangelho foi feito uma transição da lei para cá. Não é nós ficar lá, é futuro, não é passado. É futuro. Estava oculto.
Aí os discípulos ficam fazendo a transição. Ali em volta de Jerusalém, Jesus mesmo disse lá em Atos, né? Ficais aqui em Jerusalém até que eu encha vocês de poder e depois saia. Está tudo na Bíblia, irmão. Ficai aqui em Jerusalém. Os discípulos pregaram ali em volta de Jerusalém. Para os judeus que estavam dispersos na Capadócia. Dispersos por ali. Em toda Jerusalém. Mas as nações ainda vai vir o pregador. Não é o discípulo. Mas hoje a gente só escuta o evangelho dos discípulos. Coisa mais difícil é ver um pregador subir para lá de Paulo. Segunda Coríntios 12, 1 a 4. 2 Coríntios 12, 1 a 4. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Que ao homem não é lícito falar. Aí está o pregador da graça. A revelação não foi dada com Cristo, o Nazareno, em carne, andando. Agora a graça é um reino espiritual. Tinha que ser um homem espiritual para passar essa revelação a um outro espírito, que é o de Paulo. Que o corpo de Paulo ficou. Ele fala que se é do corpo, eu não sei, que era tão real que ele não sabia se estava em vida, em carne ou em espírito. Ele não sabia de tão perfeito que era a revelação. Para que ele transporte e transfira essa revelação para nós da graça, os gentios predestinados. Que as igrejas não querem fazer. Não quer. Não quer fazer. Gálatas 1, 11 e 12. Gálatas 1, 11 e 12. Mas faço vós saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas vou repetir de novo. Gálatas 1, 11 e 12. Mas faço vós a saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não aprendi, nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi lá no céu que foi passado este evangelho a Paulo. Quando nós estamos vivendo os discípulos da transição, nós estamos contradizendo a graça de Paulo por Jesus, de Jesus por Paulo. Por isso, o evangelho de hoje contradiz a graça. Contradiz a graça. Porque hoje nós não vivemos mais num evangelho de carne. E nós não vivemos hoje no reino de carne. Mas é espiritual. Enquanto Paulo está
o profeta das nações, os discípulos estão fazendo a obra dele, em volta de Israel, em Israel. E quando Paulo vai às nações, aos gentios, com um outro evangelho, mas os judeus tinham que receber o mesmo evangelho de Paulo, ao qual estava sendo também desviado. Gálatas 2:8. Porque aquele que operou eficacemente em Pedro para apóstolo da circuncisão é apóstolo dos judeus, viu? Esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então Pedro e os 11 apóstolos, eles eram os apóstolos da circuncisão, que os judeus eram tudo circuncidados. Deus chamou Paulo, Jesus chamou Paulo para apóstolo através de revelação. Ele teve que primeiro morrer, subir, ressuscitar, para depois levar para aparecer a Paulo em espírito. Para que Paulo suba também em espírito, para que pegue uma nação que está também em espírito, não em carne, debaixo da ordenança de carne, dada pelas igrejas e pelos pastores. Está entendendo, meus irmãos, como é difícil as coisas? 2000 anos e o povo ainda não entenderam a eficácia do evangelho. 2000 anos a igreja não entendeu. Graças a Deus que Deus está levantando homens no YouTube, que é uma ferramenta abençoada para levar essas mensagens, porque a igreja não deixa ser levada, eles puxam para toda a gente e não deixa falar. Porque quer estar debaixo de ordenança. Ai, meu Deus, como é difícil. Está entendendo? Gálatas 2:8. Porque aquele que operou eficacemente em Pedro para apóstolo, não é profeta, apóstolo, da circuncisão dos judeus. Esse operou também em Paulo para a eficácia dos gentios. Um evangelho, que é esse que tem que pregar o mesmo, o evangelho para os judeus, que é para fazer as transições, mas com palavra dura. O evangelho e circo dos judeus é em palavra dura, nós não. Nós era banda voou mesmo. Banda voou. Está entendendo? Então Deus tirou a carga de cima da gente. Tirou a lei. Para que nós sejamos predestinados. E salvo pela graça, não pela lei. Igual as igrejas estão levando lei. Até os evangelhos é lei. Quem ganhou a revelação para pegar os gentios foi Paulo, não foi os apóstolos. Está entendendo? Está entendendo, irmão? Lembre que somos gentios. Eu sempre estou lembrando. Lembre que somos gentios. Nós não somos judeus. Nós não nascemos em Jerusalém. Não nascemos na Palestina. Nós somos... Não nascemos em Gaza. Nós somos gentios. Quem não é judeu é gentio. Essa palavra é para todos nós. Hebreus 7, 18 e 19. Porque o presente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte introduzida uma melhor esperança, dela qual chegamos a Deus, a graça. A lei, agora Paulo voltou, igual eu falei ainda, agora a bomba, ele subiu, resolveu, recebeu
a revelação do Evangelho da Graça, aí a lei foi toda, as ordenanças foi toda abolida, a lei foi toda abolida. Agora Paulo é o único pregador nosso. Se algum pregador, alguma igreja prega lei, ordenança, mandamento, totalmente ela está enganada. Está fora da realidade do Evangelho. Está na lei. Está levando os seus membros a uma condição adversa. Amém, irmãos? Vamos lá. Gálatas 2, 11 a 14. Gálatas 2, 11 a 14. E chegando Pedro a Antioquia, e resisti na cara, porque era repreensíveis, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, tomando os que era da circuncisão, temendo os que era da circuncisão. E os outros judeus também dissimulava com ele, de maneira que até Barnabé se deixou ser levado pela sua dissimulação. Irmão, isso aqui é o que está acontecendo direto no meio da gente. Pedro era judeu. E quando ele foi para Antioquia, ele foi estar no meio dos gentios. E aí ele vivia como gentil. Falando como gentil. Mas como chegou o Tiago, que era apóstolo dos judeus, levando com ele alguns judeus da circuncisão, até Barnabé, que era dos gentios, que andava com Paulo, deixou ser levado pela simulação de Pedro, que Pedro era um simulador. Querendo fazer, ele mudou de ideia. Começou a obrigar os gentios, que ele estava com ele, a viver como judeus. E como é que o gentio vive como judeus? Porque ele viu os judeus. Ele era judeu, estava no meio dos gentios, vivendo como gentios, mas como viu os judeus, ele começou a obrigar os gentios a viver como judeus. E até Barnabé, que sabia das origens do gentio, deixou ser levado pela simulação de Pedro. Como era que Pedro simulava? Aí começou a pregar a lei. Que é a lei dos judeus, que era para tirar a lei, para poder implantar a graça. Aí ele começou, largou a graça e voltou para a lei, falando, e aí, meu filho, tem que tomar ceia, tem que se batizar. O diabo vive de redor de vocês. Tem que ir para o monte, senão você não é salvo. Tem que nascer da água do Espírito. Simulando. E aí a galera aplaudia. Pedrão! Esse é o verdadeiro apóstolo de Cristo. Do dia que ele pregou no Pentecoste, 5.000 aceitou Jesus. Tem que ouvir a Pedro. Chegou no tempo chamado Formosa, o paralítico ressuscitou, levantou, é Pedro. No seu corpo, até a sua sombra cura, é Pedro. Ele começou lá. Tem que ter óleo ungido. Tem que ungir a cabeça. Tem que se batizar. Mas escuta o que Paulo diz. Paulo desceu até lá para visitar eles. Como chegou lá, ficou olhando de parte. Olhando isso. Escuta o que Paulo diz.
no versículo 14. Está entendendo, meu irmão? Mas quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, isso não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo judeu, pondo que obriga os gentios a viver como judeus. Viu o que Paulo disse para ele? Paulo, que é o apóstolo dos gentios, olhou para Pedro e disse, não, Pedro, não foi para isso que tu foi levantado apóstolo. Não é para obrigar, Pedro, aos judeus, nem os gentios viver como judeus, é para tirar os judeus para viver como gentio. É o contrário, Pedro. Você não anda, Pedro, em conformidade com a verdade do Evangelho. Você está mentindo, Pedro. Você não anda diretamente em conformidade com a verdade do Evangelho, Pedro. Como que você estava com os gentios e agora obriga os gentios a viver como judeus? Que os judeus, sobre eles, está todos esses mandamentos, essas ordenanças. Que é para você tirar, não. Agora você obriga os gentios a viver como judeus. Irmão, o que está de gentio vivendo como judeus dentro das igrejas? Como está cheio, irmão. As igrejas estão cheias de gentios, nós somos todos gentios, mas vivendo obrigados pelo Salvador como judeus, tomando ceia, chave, terreno no céu, óleo ungido, santa ceia, batismo, apresentando o filho segundo a lei, está lá escrito, segundo a lei. Indo para monte, sacrifício, todo sacrifício foi abolido, Jesus foi um sacrifício perfeito. E as igrejas estão pegando nós, livre de tudo isso, e obrigando a viver como judeus. Sendo que é para os judeus viver como gentios da salvação. Porque o mandamento da graça é para todos aqueles que são salvos, que é de Cristo. Lá em judeu tem um monte que é de Cristo, que é para vir, mas também tem um monte que é da descendência de Ismael, que não é do plano de salvação, é segundo a eleição. Foi para isso que Cristo enviou os 12 para pregar, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e Paulo às nações gentias. Mas nós estamos vivendo, irmão, a época, nós não estamos em Jerusalém, mas vivemos com os preceitos de Jerusalém, os mandamentos de Jerusalém, as ordenanças de Jerusalém, dos judeus. Mas quando que não andava bem, diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Não foi escondido de cantinho não, irmão. Chegou na presença de todo mundo, que ele estava lá pregando o Evangelho errado da lei, e ele disse na presença de todos, não, Pedro, está errado. Pode parar. Pode parar. Os judeus, eles vivem na lei. É para você tirar da lei para trazer para a graça, Pedro. Não é pegar agora os da graça e levar para a lei, Pedro. Foi isso que Jesus te ensinou? Mas as igrejas estão na lei e quer viver da lei. O crente só está bem com o jugo pesadão nas costas. Pesadão nas costas. Está entendendo? Ao quê? Ainda versículo, né? Gálatas 2, ainda o 15 e o 16. 15 e 16. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores, dentre os gentios. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé
em Jesus, Pedro. Pela fé, está dizendo Paulo a Pedro, pela fé em Jesus, Pedro. Temos também crido em Jesus, Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, Pedro. Não obriga os gentios a viver nas obras dos judeus, que não são justificados. Ó igreja, ó igreja. Não é isso que você está obrigando aos gentios? Viver pelas obras da lei? Pelas obras da lei, vocês estão mentindo que eles estão justificados. Não estão justificados. Não estão. Irmão, que Deus me permita que eu fale uma coisa que eu nunca falei. Nenhuma igreja anda correta, segundo o Evangelho. Nenhuma igreja anda correta, segundo a novidade de vida, igual diz Paulo, novidade de vida do Evangelho. Não anda. Estão todas debaixo de lei. E se está debaixo de lei, está debaixo de uma maldição, ao qual vão pagar o preço passando pelas trevas exterior e tribulação, coisa que Deus não permite, não gosta. Mas é eles que estão escolhendo que vá. Mas é salvo. Porque a salvação não depende daquilo que nós fez, daquilo que ele fez. A salvação não depende das minhas obras. Depende de Deus. E eu sou chamado desde antes da fundação do mundo para esse reino espiritual. A única coisa que Deus fez no dia de Pentecostes foi acender esse espírito que estava morto dentro da gente. Ele assoprou, acendeu. Todo deles o espírito reviveu dentro de cada um de nós. Porque nós já tínhamos o espírito, foi formado pelo espírito de Deus. Mas o pecado estava condenando. A lei estava nos tirando. Por isso que Deus reviveu. Reviveu. Nós que estava morto, Efésios 2:1. É no nosso pecado e ofensa. Ele vivificou. Vivificou. Os homens não pregam isso. Ainda bem que Deus... Há tempo, irmão, que eu tenho vontade de revelar isso. Eu faltava um incentivo. Eu estava esperando um incentivo, mas agora você vai no YouTube, graças a Deus, está cheio de pessoas revelando isso, tá, irmão? Revelando isso, tá? E eu espero que Deus vai abençoar eu e muita gente resgatar e mudar muitas igrejas que são salvas. Falta entendimento de pregar o Evangelho. Entendimento de pregar o Evangelho. Romanos 10, 20 e 21. Isaías ousadamente disse: fui achado pelo que me não buscava, e fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas, irmão, por que eu tenho que ir para a igreja aceitar Jesus? Por quê? Porque eu já fui buscado. No tempo que eu estava cheio de pecado. Fui buscado. E manifestado ao que nem perguntava por ele. Ele falava: vem cá, você, vem cá, Zé, vem cá, você. Você é todo meu, gentios é meu. Entendeu, irmão? Não precisa suspender a mão para aceitar Jesus. Jesus já te aceitou, querido. Você já foi escolhido, foi você que escolheu, foi ele que te escolheu. Você já é um eleito desde antes da fundação do mundo. Você não precisa de mais nada dos seus pecados. Acabou. É isso que o pessoal da igreja não entende, o pessoal do mundo, quando a gente fala que nós somos livres, não tem condenação, nós não temos pecado. Eles dizem que tem sim, você comedor de feijão. Quantas vezes eu ouvi isso? Comedor de feijão. Não tem pecado? Sim, eu tenho um pecado na carne. Mas meu espírito é livre, é salvo. É salvo. Nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, que anda segundo o espírito, não segundo a carne. Porque ele já tirou a lei do pecado e da morte. Não tem mais lei de pecado e morte. Romanos 8, 1 e 2.
Ele tirou a lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Sou livre! Livre! Eu sou espiritual, o pecado está na minha carne. E a carne para nada presta. E eu deixo ser levado por um pecado, eu tenho domínio sobre ele, se eu quiser. A minha consciência acusa que sim ou que não, acusando que sim ou que não. Meu coração ordena ou condena. Eu faço se quiser. E se eu errar, meu pai me pune, mas não me rejeita. Meu pai me bate, mas não me rejeita, como diz as igrejas. Conheço pessoas que já foi salvo 10 vezes. Foi para a igreja, aceitou Jesus, é salvo. Saiu da igreja e está no inferno. Aí volta, é salvo. Sai de novo, está no inferno. Volta, é salvo. Sai de novo, vai para o inferno. Meu irmão, é uma só fé, uma só esperança, um só Espírito, só Deus. Está salvo, acabou, você é de Deus. Você veio porque Deus te buscou, que você é dele. Se você fica entrando e saindo, é você que está errado, você que paga o preço, você que é punido. Você só vai igual o peru, pior. Mas é salvo. É isso que o pessoal não entende. Que a gente tem que ensinar, tirar os irmãos debaixo do jugo da lei. Efésios 2, 13 a 16. Efésios 2, 13 a 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe e pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez de ambos os povos fez e derrubou a parede de separação que estava no meio nas suas carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que se consiste em ordenança. Meu Jesus. É isso que é a transição. Isso que Jesus veio, levantou os discípulos, os apóstolos, porque eles eram inimigos de gentio. Judeu não falava com gentio. Judeus são muito organizados nas suas ordenanças. Até hoje, a mulher de judeu não anda grudado com ele. Não anda pegadinho na mão dele. É os judeus com um kippah na cabeça. Os costeletas até aqui, todo vestido de preto. Que eles carregam o luto ainda do massacre. Tá? Do massacre que teve para os judeus lá por Hitler. Eles vestem preto até hoje. Em luta ao massacre de Hitler. Chega ali no Bom Retiro para você ver. Vai um judeu sozinho cá atrás. E a mulher levando 3 menininhos, um no colo e 2 gatos na mão, e é o ombro cheio de bolsa. E ele não leva nem uma caixa de fósforo. Cheio de ordenança. Se deixar dentro das igrejas, dá a mesma coisa. Bandeira de Israel. Tem igreja que a mulher entra pelo lado e os homens pelo outro. Ainda usa véu. Cheio de ordenança. E se haver um caso de adultério, é excluído da igreja. Não tem perdão, Jesus não perdoa. Continua ainda na lei dos judeus. Só falta andar com kippah. Tem igreja que está usando kippah, irmão. Já vi. Eu vi um tempo que os homens estão cheios de kippah na cabeça. Tudo na tradição da lei. Oh, meu Deus do céu. Ainda estão vivendo a transição. Não mudaram ainda. No verdadeiro evangelho. Já viu as igrejas aí que usam kippahzinho? Aquelas gorrinhas aqui, ó, brancas, em cima no meio da cabeça. Como os judeus usam. Tradição dos judeus. Ainda estão na lei.
Eu não vou nem falar o nome do templo, tá, irmão? Que era um dos grandes homens da lei, tá? O nome do templo. Deixa que você já medita por aí, tá? Já medita por aí. Nem vou falar o nome do templo de Salomão. Não quero falar. Tô fora. Tá bom. Efésios, vamos ler de novo aqui, Efésios 2, 13 a 16. Mas agora que Cristo Jesus vos que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isso é a lei dos mandamentos, que consiste em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz pelo a cruz, reconciliando ambos, judeus e gentios. Judeus e gentios. Hoje é para ser ambos falando a mesma língua. Por isso que o Brasil hoje está levando missionário para Israel, para que ele saia de debaixo da lei de Moisés, do véu de Moisés, das transgressões de Moisés, das ordenanças de Moisés, e venha para a glória de Deus, que saia da lei da morte e venha para a revelação da graça, vida em Cristo, através da glória do espiritualmente. Mas o que Pedro está fazendo era o contrário. Queria pregar o espiritual da graça e transferir para a lei, como as igrejas faz. Está entendendo, irmão? Graças a Deus. Judeus e gentios unificados. E quando isso não acontecer, Jesus não volta. Não é marcando sinais, que os sinais já foram tudo cumpridos. E ele não veio. Derrubando a parede, já derrubou a parede, mas falta muito. As igrejas até hoje não entendeu a revelação da graça. Vai pregando Pedro, voando, Pedro na barriga dos crentes, João, Lucas, Marco, empurrando. É para ser lido, não para ser aplicado. Para ser lido, mas não para ser aplicado. Para ter como exemplo, não para aplicar na tua vida. Porque tu não vive mais, tu não tá. Esse é o apóstolo da transição, apóstolo das ovelhas perdidas de Israel. Não é o profeta Paulo, que foi ao céu em espírito, falar com Deus em espírito, para trazer a revelação do evangelho a uma geração em espírito, que somos nós. Está entendendo aí, irmão? Está entendendo? Aleluia. 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 Vamos lá. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Viu o que eu falei para você? A unificação de judeus, a transição é para isso. A unificação de judeus com o gentio. Quando ele fala, onde é que Jesus está quando ele está pregando? Ele está em vida. Ele está em Jerusalém, está em Israel. Ele está falando para quê? Para os discípulos.
os discípulos da transição, os discípulos das ovelhas perdidas. Aí ele fala, ainda há outras ovelhas, que não é daqui de Israel, gentil, cerca do mundo, que a convém agregar, ajuntar. Aí terá um rebanho gentil e judeus junto, e um pastor Cristo. É um pastor Cristo, não é os pastores, é um pastor Cristo. Está entendendo? Não que eu esteja incitando ódio contra os pastores, não, jamais. É para que você largue de considerar o seu pastor como Deus. E tudo tem o seu pastor, da sua igreja. Tudo tem que falar com o pastor. Até para comprar um carro, tem que levar a chave para o seu pastor ungir. É por isso que eu estou falando. Tem crente que até um copo de beber água tem que levar para a igreja, para o pastor ungir. A roupa que vai vestir tem que levar para o pastor ungir. Pastor não é Deus. Você está livre dessas maldições, irmão. Dessas macumbarias. Você está livre dessas macumbarias. Isso é macumba. Você já está livre. As bênçãos de Deus já está tudo determinada para a tua vida. Não precisa mais disso. Tu é livre. 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 Atos 15, 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar um gentil que se converte a Deus. Gentil não é perturbado por ninguém. Igreja não há mandamento. Ela não tem mandamento. Versículo 24. Porquanto vimos que alguns saíram dentre vós, Pedro, que perturbaram com palavra e tanto tornaram a vossas almas, sendo que nós não temos dado para vós mandamento. Não tem mandamento contra gentil, nós somos gentil. Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram as obras da lei, escritas no seu coração, não é no seu coração, tá, irmão? Testificando justamente a sua consciência, testificando a sua consciência. Esse dia eu fiz um vídeo, vocês vão achar ele aí, que fala sobre a purificação das consciências, por isso que nós estamos aqui. Lembra? Que nós viemos aqui porque sofremos um dano da rebelião de Satanás? De Lucifer? E nessa rebelião, a nossa consciência foi contaminada e que Deus trouxe nós aqui para nascer de carne, nascido de mulher, para a purificação das consciências contaminadas. Está ouvindo o que estou lendo aqui? Presta bem atenção. Para limpar a nossa consciência. Porque nós estamos no reino espiritual que vamos usar a nossa consciência e o nosso coração. Está entendendo o mistério? Eu vou ler todos aqui de novo. Atos 15, 19 e versículo 24. Porque o que? Julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se converte a Deus. 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas,
não lhe tendo nós dado mandamento. Romanos 2, 14 e 15. Porque quando aos gentios que não têm lei, fazemos naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram as obras da lei, escrita no seu coração, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, se quer acusando ou se quer defendendo. Livre. Livre, irmão. Livre. Você não deve satisfação a ninguém. Você não deve satisfação a ninguém. Você é livre. Ou rasga a Bíblia. Quando a gente fala que nós somos justificados, que não temos pecado, que somos salvos, os religiosos da denominação, eles criticam nós. Chama nós de desviado. Eles são afastados pelo mandamento, por ordenança e por lei. E diz nós que somos livres, somos desviados. Mas se Cristo nos chamou antes da fundação do mundo, como que eu estou afastado, sou desviado? Não, sou desviado não. Eu sou é dele. Eu não sou mais é bobo. Não sou. Não precisa, não estou na lei. Não estou na escravidão da lei. Não estou debaixo de ordenância. Não preciso fazer mais nada, porque eu creio pela fé, eu vivo de fé. Que Jesus já fez tudo por mim, agora eles não creem que Jesus já fez tudo por eles, fica o pastor fazendo por eles. Porque não crê. Aí vive debaixo de maldição, porque não tem fé. Vão ser salvos, também estou dizendo, vão ser salvos, mas vão sofrer as consequências. Porque devia ser livre, sem sofrimento, desde agora, até o fim, que seja arrebatado. Mas não querem andar debaixo de uma carga e vão morrer e ficar debaixo da carga. Porque vão passar por uma tribulação e por uma estrada exterior. Porque não estão crendo em Cristo. Quando você obedece ao pastor, por muitas das coisas, você não crê em Cristo. Quando você está debaixo de ordenança de igreja, você está rejeitando a Cristo, que morreu por você. Por isso que você está com um problemão na sua vida. Amém, irmão? Então, hoje a sua mente te acusa ou te liberta. O seu coração condena ou não condena. Se você obedecer à voz do Espírito Santo, você vai obedecer todas essas coisas. Não precisa de doutrina de pastor. Você só vai lá dar graças a Deus, pegar na mão dos irmãos, abraçar os irmãos, ouvir uma palavra, você está lá. Que quiser ajudar, ajude. Né? Ajude, não é obrigado. Não dízimo, mas oferta, sim, essa você pode dar. O tanto que você quiser. Se quiser dar um carro, amém, dê. Problema seu. Não obrigado. Eu sempre falo, as igrejas precisam de ajuda. Precisa de oferta. Não de dízimo. As maiores igrejas do Brasil hoje é a igreja que não cobra dízimo. Que dá oferta. Amém, irmãos? Vamos lá. Romanos 9, 6 a 8. Romanos 9, 6 a 8. Não que a palavra de Deus haja faltado. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. E nem por serem descendência de Abraão são todos filho. Mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Vou encerrar aqui.
Entendeu aí o mistério? Nem todo mundo que está em Israel é israelita. E nem toda descendência é contada como descendência de Deus. Mas são os judeus que se juntaram com os gentios e se tornaram como gentio. Esses sim é que estão debaixo da graça, estão debaixo de bênção. Mas o que eu digo para os irmãos hoje é que 2000 anos depois, as igrejas ainda não entenderam qual é o chamado de cada um da igreja, da graça. Não sabe que os apóstolos, eles foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrar pelo caminho dos gentios, porque o gentio é o evangelho que vem pregar, é espiritual. Ao qual os judeus também que se juntar com o gentio se torna homem espiritual, não carnal. E aí estão debaixo de bênção. Se você chegar numa igreja e estiver pregando Moisés, qualquer ordenança da lei de Moisés, dos 625 índices que tem, você está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Então, se afasta da maldição. Ô igreja, vem cá, minha filha. Não entendeu ainda o plano de Deus na vida de vocês? Não entendeu 2000 anos depois que Cristo está esperando por este povo se converter? Se converter a ele, saindo da lei. Quando fala de se converter, pessoal pensa que é ir dar dízimo, que é ir para o monte, que é tomar Santa Ceia, é não discutir. Sim, você não pode discutir, é amor. Mas não é isso que tira a sua salvação. É se converter saindo da lei e se convertendo à graça de Cristo, fazendo as obras da graça, que não é nenhuma. Nenhuma. As obras da graça, você sabe qual é a lei de Cristo? Tem a lei de Moisés e a lei de Cristo, a graça é a lei de Cristo. Levais a carga um dos outros, assim cumprirás a lei de Cristo. Levai a carga um dos outros, assim cumprirás a lei de Cristo. É amor. Amor. Ajudar. O sacrifício é você dar uma cesta básica para alguém, trabalhar e dar cesta básica para. Esse é o sacrifício que ele quer. É o jejum que ele quer. Se você vê alguém de nu, dá uma roupa para ele vestir. Esse é o sacrifício que ele quer. Não é você com a cara feia jejuando, não. Com a cara feia. Passando fome, necessidade. Não é isso que ele quer para a gente. Amém, irmão? Oh, meu querido, deixa eu lhe perguntar. Já assinou aí? Já deu um lacre aí? Já acertou o sininho? Me ajuda. Está gostando da minha mensagem? Essa é a terceira mensagem falando da transição da lei para a graça. Ainda vai mais uma, tá, irmão? Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Todos que vier a minha mensagem, que mande vir pessoas assistir. É Deus que está despertando um novo povo do evangelho que estava oculto para agora ser revelado. As igrejas muitas ainda não sabem disso. Jesus está aguardando essa revelação. Ele pregou o evangelho, morreu por nós oculta o evangelho dele. O que é isso? Ele veio, morreu por nós, levantou Paulo para pregar um verdadeiro evangelho e nos oculta o evangelho do Filho de Deus. Nós estamos vivendo mais Moisés do que Cristo. Não é verdade? Nós estamos vivendo mais Moisés do que Cristo. As igrejas hoje estão pregando os 4 evangelhos e os Velho Testamento. Oculta Cristo, que é por a revelação de Paulo. Cristo morreu de balde? Ou morreu em vão? Amém, irmão?
Que Jesus abençoe a cada um de vós. Até o próximo vídeo.